voltando no intervalo, conosco agora a economista Zeina Latif, ela é sócia diretora da Gibraltar Consulting. Zeina, é bom ter você conosco, obrigado por estar aqui, boa noite. Prazer é meu, boa noite a todos, William, Thaís, Caio, Daniel. Vamos então ao assunto. O Ministério da Fazenda anunciou uma nova proposta de subvenção na importação do diesel para os estados. Essa medida ela chega depois de uma forte resistência dos governadores à ideia que até então estava em cima da mesa, que era zerar o ICMS sobre a importação de combustível. Confira. Na nova proposta da Fazenda, estados e União dividem igualmente os custos, com cada um bancando 60 centavos cada por litro de diesel. Segundo o chefe da pasta, Dario Durigan, o impacto fiscal será de 3 bilhões de reais. Nós estamos vendo ainda uma volatilidade muito grande em razão da guerra do Irã, e isso a gente tem convicção, e o presidente tem nos pedido isso, respostas céleres. A medida se junta a outros esforços do governo nesse sentido. O primeiro foi zerar o PIS e o COFINS no preço do diesel. E o segundo foi garantir outra subvenção a produtores do combustível, de 32 centavos por litro. O Planalto tentou convencer os governos estaduais a aceitarem a redução temporária do ICMS para o diesel, como resposta à variação do preço do petróleo, mas não obteve sucesso. Durigan ainda deixa no ar a possibilidade de outras medidas serem postas à mesa. A gente tem novas medidas, de novo, aqui eu não tenho medida para ser antecipada, mas nós temos um norte que nós estamos sendo guiados e orientados pelo presidente. O cenário no mercado de combustível segue complicado. O diesel brasileiro começou a semana com preço 74% mais barato do que o comercializado no exterior, uma defasagem de mais de R$ 2. Isso porque a Petrobras mantém a política de evitar repassar ao consumidor o impacto de volatilidades externas. Associações do setor apontam que a decisão pode ser uma forma de manter os preços artificialmente baixos. Isso é visto como prejudicial para os produtores de petróleo, para quem refina o combustível no país e para os importadores. A estatal, no entanto, não planeja mudar a política e voltar a aumentar o diesel nas refinarias, pelo menos no curto prazo. Zeina, a reportagem indicou, eu acho com toda a propriedade, a nossa fundamental, vital dependência do diesel e, portanto, também dos preços desse combustível. Na sua avaliação, o caminho que o governo está escolhendo para tentar manter os preços mais baixos possíveis está correto? William, é natural que governantes tentem, queiram suavizar essa trajetória de preços de combustíveis. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo. Outros países estão fazendo descontos na tributação, redução da carga tributária. Agora, isso é legítimo, É legítimo você usar o orçamento como você quiser, mas isso não pode ser um instrumento para conter o ajuste de preços da Petrobras. Isso não. Então, a Petrobras ela tem que seguir uma regra, mesmo que seja de suavização, mas já estamos falando de uma defasagem muito alta. E aí, o governo que vai fazer com isso, aí são outros 500. Agora, não pode ser uma justificativa para tentar segurar artificialmente os preços da Petrobras, É importante, assim, deixar claro para as pessoas, A gente tem essa dependência na importação do diesel, algo como 20%, 30%, depende do nível de defasagem, Então, o importador, ele deixa de importar quando a Petrobras mantém os preços artificialmente baixos, afinal ele vai importar, vai pagar muito caro e não vai ter um produto competitivo aqui. Então ele reduz a sua importação. E aí, obviamente, com todos os riscos de desabastecimento que a gente começa a ver aqui e ali no país. Então, assim, não pode usar a Petrobras para isso. Então, que flutue o preço, ainda que seja não automático, enfim, mas que flutue o preço da Petrobras, para não dar um sinal equivocado para os importadores, um sinal equivocado para quem vai investir no setor no Brasil, soluções de curto prazo, elas não podem rasgar, vamos dizer assim, manuais, regras que no longo prazo vão ter consequências nas decisões de investimento no país.
Agora é aquilo, se o governo vai ter um ganho de arrecadação, né? Tem um estudo interessante do Manuel Pires falando, olha, no orçamento estava ali previsto um barril do petróleo a $65, agora é 100, vai ter um ganho de arrecadação para o governo. Se o governo quer usar essa parte da arrecadação para fazer algum tipo de compensação, tudo bem, mas jamais para ser uma justificativa para, né, para conter preços da Petrobras. Uma estratégia para isso, né? O governo do PT consegue resistir a essa tentação, esse magnetismo de mexer com a Petrobras e como ela forma preços? Dessa vez nem está precisando fazer tanta força, né, William? Tem um alinhamento muito direto da nova diretoria da Petrobras com o pensamento do governo. De ontem para hoje aconteceu uma coisa que meio que assustou o mercado, a Reuters com uma apuração dando, inclusive, aspas de fontes de dentro da Petrobras, dizendo que o reajuste nos preços não estava no radar, que eles não estavam pensando nisso e que estavam dentro da política escolhida pela Petrobras, né? A gente que cobre isso há muitos anos viu isso acontecer raríssimas vezes. Há uma defasagem gigante de quase R$3, ela flutuou entre R$2,50 e R$3, o que nunca aconteceu. Amanhã essa defasagem vai aumentar, porque o petróleo hoje voltou. E como disse a Zena, a política pública está aí para ser adotada. Os países todos estão fazendo isso, ou subvenção, ou redução de impostos, diminuindo horário de escola, diminuindo horário de escritório, pedindo para as pessoas trocarem o fogão pela air fryer para economizar. Né? E estão dando ajuda para os mais pobres, estão fazendo transferência de renda para as pessoas mais pobres. Isso é uma coisa, mas não tem ninguém segurando o preço como o Brasil está fazendo, até pela anormalidade que é o Brasil do monopólio da Petrobras. Hoje o Fernando Nakagawa, no Hora H, trouxe um dado assustador. A refinaria privada, essa que o Lula quer recomprar, da Bahia, ela, no mesmo dia que a Petrobras anunciou o reajuste de 11%, de 38 centavos, ela anunciou o reajuste de 66, porque ela não consegue, ela não tem o tamanho do caixa da Petrobras, ela não consegue segurar o preço como a Petrobras faz. Então, essa distorção ela já está no mercado. O que o governo faz, e a própria Petrobras, a presidente da Petrobras, culpa o setor privado, criminaliza todo o setor. Daniel. É por isso que existe um discurso por parte do governo de dizer, mas olha o que a refinaria privatizada pelos governos anteriores faz, né? A gente perdeu o controle de uma estrutura verticalizada, então agora arquemos com as consequências disso. Obviamente, possibilidade de inflação de alimentos, já o segundo efeito ali, a derivada do aumento dos preços do petróleo, inflação de alimentos, redução do ritmo de queda na taxa de juros e até a greve de caminhoneiros, que a gente não pode descartar. Amanhã tem uma reunião no Palácio do Planalto, o Guilherme Boulos recebe caminhoneiros. Tudo isso apavora o Palácio do Planalto num contexto de pré-eleição, né? A gente está 6 meses das eleições. Agora, a proposta, me parece do ponto de vista técnico, onde a proposta mais falha de um subsídio para o diesel é considerar os estados como um bloco monolítico. É claro que quando você tem aumento dos preços internacionais, você não só tem um aumento dos dividendos pagos pela Petrobras, e aí isso vai para a União, além de para os minoritários, obviamente, mas você tem crescimento da arrecadação com royalties, participações especiais, impostos para a União e para os estados e municípios produtores. Talvez o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, São Paulo hoje até consigam arcar com algum tipo de subvenção, se tiverem disposição política. E o Mato Grosso do Sul? E Santa Catarina? E o Acre? Vão poder arcar com isso? Então, ao tratar os estados de forma igualitária, também existe uma pressão que é injusta, porque nem todos os estados têm como responder a esse chamado da Fazenda. Por mais, assim, a gente não entra na discussão do mérito, mas por mais que possa ser interessante a proposta, os estados não têm como reagir de forma igual. Caio, é uma operação política, em primeiro lugar. Sim. Tem os seus fundamentos econômicos muito claros.
própria Zeina começou a intervenção dela dizendo que é a coisa mais natural, está acontecendo por toda parte, todas as partes do planeta, os governos têm que tentar ver como é que conseguem mitigar os efeitos da guerra lá no Oriente Médio. Agora, vamos pegar do ponto de vista da operação política. Ela está, de alguma forma, subordinada às questões econômicas, ou ela que está mandando nas questões econômicas? Bom, é importante frisar que o marqueteiro do governo, Sidônio Palmeira, ele acompanha esse debate todo, porque além de toda a crise política, além de todo o caso Master, além da forma como o caso Master está colando no governo, em razão da crise do Supremo e do alinhamento do Palácio do Supremo, a preocupação econômica tem deixado ali o Palácio do Planalto quase em pânico, porque a caixa de ferramentas que ele tem em mãos, ele não consegue resolver o problema, ele consegue resolver uma parte do problema muito mínima e há uma imprevisibilidade com o futuro da guerra, que não se sabe se o que ele está propondo, né, agora da subvenção de 1,20 para o diesel, vai se resolver e vai durar no tempo e pode chegar na eleição e os juros não caem, a inflação de alimentos começa a crescer, então o que estava há 6 meses um pouco mais aplainado do ponto de vista econômico, hoje vira um motivo de desespero e vira uma operação política da forma como isso vai ser tratado, principalmente no que os governadores consideram uma coação para tentar forçá-los a aceitar a fórmula do governo para reduzir danos. Zeina, aí que entra você como economista diretamente, porque o Caio descreve como, do ponto de vista político, o governo está antecipando possíveis influências da guerra na economia brasileira, portanto, inflação, custo de vida e o comportamento do eleitor. Agora, ele usou essa força de expressão, foi forte. Sim. Que você usou, do desespero. Sim. Tem o governo razão em sentir desespero? Olha, a depender da extensão desse conflito, sim. Você pode montar aí uma tempestade perfeita, né, que o Caio descreveu muito bem. E tem um ponto que eu acho interessante, quando a gente olha as pesquisas de aprovação do presidente, enfim, o efeito da economia é bem assimétrico. A notícia ruim, ela machuca muito mais a aprovação do governo do que a notícia boa beneficia. É bem assimétrico. Então, sim, tem razão. É interessante a gente lembrar, lá atrás, naquele período pós-pandemia, em seguida veio a guerra da Ucrânia e da Rússia, a inflação muito pressionada. Eu não tenho dúvidas que aquela inflação pressionada foi um fator que prejudicou bastante a competitividade do presidente Bolsonaro. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Preços de alimentos, principalmente. Então, sim, eu acho que eles têm razão. O contexto é diferente. Lá atrás a pressão foi muito forte, porque veio o conflito ainda em cima de uma inflação elevada do pós-pandemia. Agora, quando a gente olha a inflação mundial, ela é mais bem comportada, mas, de novo, né, os efeitos na aprovação são assimétricos e já está bem justo ali, né? A taxa líquida de aprovação do governo Lula, ela está negativa, né? Mais pessoas desaprovando do que aprovando. Eu queria fazer um comentário breve, que eu achei interessante esse ponto que o Daniel colocou em relação aos estados, bem breve, e concordando com ele, lembrando que a arrecadação de ICMS, ela continua crescendo em termos reais, mas ela já tem uma desaceleração em curso por causa da atividade econômica. Então, ano passado, em termos reais, a arrecadação de ICMS já cresceu um pouquinho abaixo do PIB, 1,7 mais ou menos. Então, é difícil para alguns estados imaginar que vai abrir mão de uma receita, né, de um recurso, né, ter que transferir para essa subvenção, só para reforçar que o quadro das finanças dos estados também não está assim, não tão fácil, não. E teve uma mudança importante na cobrança do ICMS sobre combustíveis, né? Que antes era um percentual sobre o preço. Então, quando o preço subia, assim como a União, os estados também ganhavam. Agora não é mais isso, agora é um valor real sobre o litro. Então, os estados não terão benefício, a não ser os estados produtores,
e Rio de Janeiro, nesse caso, sai na frente, a não ser os estados produtores, não terão esse benefício. Portanto, a compensação ela fica praticamente impossível de acontecer. Quando o governo cria a fórmula da subvenção, escapa da lei da responsabilidade fiscal, não precisa fazer a compensação ali oficialmente, obrigatória, mas ainda assim causa um rombo no cofre dos estados. Então, é uma equação que coloca os governadores num constrangimento, mas não resolve o problema de caixa deles, que já era conjuntural. O Daniel está pedindo a palavra. Tem um ponto muito legal que a Thaís citou na intervenção anterior, que é de você sinalizar claramente para o consumidor aquilo que ele precisa fazer, porque o mundo está vivendo isso. Então, é desligar o fogão, usar air fryer, usar menos o carro, trocar pelo transporte coletivo, enfim, você precisa mostrar para o consumidor de alguma forma. A melhor experiência que o Brasil tem de sinalização de preço de forma clara, didática para o consumidor, são as bandeiras tarifárias nas contas de luz. Elas foram criadas de uma forma muito simples, está verde, está amarelo, está vermelho, dependendo do nível dos reservatórios e da necessidade de uso de fontes mais caras de energia. O curioso é que a proposta das bandeiras tarifárias foi toda desenhada para se implementar em 2014. Mas 2014 tinha uma eleição muito dura pela frente, então o governo acabou decidindo, na ocasião, deixar só para o ano seguinte, 2015, quando Dilma já tinha sido reeleita. Se a gente vê o que o atual ministro está fazendo, disse o Durigan, não, eu não tenho outras medidas para anunciar. Este é o plano A, B, C, D ou algum aí ainda? Acho que esse já é o B, né, William? Porque o plano da semana passada era que os estados bancassem o ICMS e não conseguiu bancar. Eles estão trabalhando por partes, né? Acho que a ideia agora é tentar a subvenção direta de 1,20, tentar ver se os estados conseguem bancar pelo menos parte disso, mas ainda assim a resistência dos estados. E fora o plano sempre da ordem política, né? De dizer que o governo está tentando atuar e os estados que não estão aceitando a fórmula do governo para tentar baixar o combustível na bomba. Deixa eu pegar para o último ponto, Thaís. E rápido a Zeina também, antes da gente entrar no ar, nós estávamos assistindo o boletim do nosso novo segmento sobre o agro e havia uma contribuição importante, começando por você, Zeina. O agro está pendurado no diesel. E o que se antecipa, então? Olha, no diesel e, obviamente, nos preços de fertilizantes, que é muito bem sensível. Lembrado. Neste momento, como a gente não está no momento de plantio, na verdade, tem o plantio da safrinha de milho, mas que uma boa parte já foi, não no sul, por isso que no sul a situação está mais sensível. Mas, de novo, né, claro que uma extensão grande aí, né, desse conflito pode atrapalhar o plantio lá na frente, né, porque talvez demore para os preços caírem. Então, sim, a situação do agro é sensível e, no caso, obviamente, do óleo diesel, porque colheitadeira, os tratores, enfim, todas essas máquinas, equipamentos, elas dependem do diesel e isso encarece, né? A grande propriedade, ela consegue diluir mais ou menos esse custo, mas, de fato, acaba prejudicando muito as empresas menores. Então, obviamente, isso acaba tendo repasse em custos. E tem um ponto, William, que eu acho importante. A gente está vendo muita quebradeira no agro, né? E descasamento de fluxo de caixa nesse momento, quer dizer, o produtor tem que pagar muito caro para insumos, para o óleo diesel, para fazer a colheita da soja. De novo, uma boa parte já foi, mas no sul está um pouco mais atrasado. Quer dizer, qualquer descasamento aqui, isso pesa muito e num quadro de elevada inadimplência do setor, o crédito fica mais caro, fica mais escasso. Então, esse setor está numa situação realmente mais difícil, não tenho dúvidas. Zeina, começando por você, Zeina Latifi, a sócia-diretora da Gibraltar Consulting. Zeina, bom ter você mais uma vez aqui conosco. Obrigado, boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Um feliz aniversariante lá em Brasília, obrigado, boa noite, Daniel. Boa noite, obrigado. Balada. Thaís, vai para balada, imagino. E Caio, obrigado, boa noite.
Pessoal, nós vamos para o intervalo. Na volta, como é que estão indo as tais negociações sobre a guerra no Oriente Médio? Até já.